Fala aí, galera, canal La Besta Negra com vocês nessa segunda-feira. Fazer um recorte aqui com vocês aqui do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Aquilo que o Cruzeiro espera, aquilo que eu penso que ele vai conquistar nesse campeonato e como será daqui pra frente. Bem, galera, todo mundo sabe, o Cruzeirão perdeu ontem. O Palmeiras, já deixei o vídeo aqui no canal. Se quem quiser assistir, só ir lá na aba de vídeo do canal, só pesquisar lá que vai ver o vídeo de ontem. E hoje eu quero conversar com vocês aqui, falar com vocês aqui do que vem acontecendo com o Cruzeiro em termos nesse primeiro turno. O que se pensava lá atrás, o que foi conquistado até aqui e o que se pensa hoje. É um mar de terra arrasadas? Não, não é um mar de terra arrasada. O Cruzeiro mostrou um início de brasileiro muito surpreendente, muito surpreendente. Ou seja, venceu dos 6 jogos, 4. Foi 4? Perde pro Corinthians, depois ele ganha 4 seguidas. Não, ele ganha 3 seguidas, né? Perde pro Fluminense e ganha de novo. Beleza. 2 vitórias, 4 vitórias e 2 derrotas. Em 6 jogos conseguiu, em 18 pontos conseguiu 12. Uma pontuação muito boa. Só que de lá para cá, em 13 jogos, o Cruzeiro conseguiu a mesma pontuação. Diferença, né? 6 conseguiu 12. Em 13 ele conseguiu a mesma pontuação, ou seja, conseguiu menos de 1 ponto por jogo de lá para cá. Jogando bem, perdendo seus jogos ou empatando, e em alguns momentos jogando mal e perdendo, sim, jogando mal. Eu acho que o único jogo que o Cruzeiro jogou mal e mereceu a derrota, porque os seus adversários foram piores, mereceu a derrota, foi contra o Curitiba. O Cruzeiro jogou muito mal contra o Curitiba e ele mereceu a derrota e não veio. Não jogou assim, tecnicamente de igual para igual contra o Goiás, vamos ser sinceros, aquele jogo foi de igual para igual contra o Goiás e perdeu. Um compensou o outro. Depois teve o jogo contra o Cuiabá, achei que o Cruzeiro não jogou, foi o mesmo nível. E ali veio a derrota, né? Contra o Atlético jogou melhor contra o Atlético e perdeu o jogo, né? Jogou melhor que o Flamengo, empatou. Jogou melhor do que o Inter e empatou também. É um gato ali, cara. Ou seja, o Cruzeiro em 13 jogos, você tem um recorte que o Cruzeiro teve algumas partidas muito ruins. Falando aqui de Curitiba, Cuiabá, Fortaleza, Goiás, Vasco, né? Não é somente nas derrotas ou no empate que a gente está olhando os problemas, na vitória também. Onde o Cruzeiro jogou muito mal esses jogos. E contra o São Paulo também jogou mal. Mas vieram 2 resultados positivos, São Paulo e Vasco. E essas 3 últimas rodadas que o Cruzeiro coloca na cabeça o seguinte: lá no final do Brasileiro, ele tem que chegar para essas 3 rodadas já garantido nos seus objetivos, porque vai ser pedreira. Ele teve um recorte do que foi esses 3 jogos aqui. Vai ter um recorte do que vai ser esses 3 jogos lá, né? E todo mundo sabe que o brasileiro tende a se afunilar e o funil ficar mais difícil. Só 16 clubes vai passar na boca do buraquinho lá. Os outros 4 vai ficar e vai para a segunda divisão. Cruzeiro hoje mostra um futebol organizado, competitivo, mas peca no capricho, peca na atenção em momentos cruciais dos jogos. Você perdeu um gol, igual o Wesley perde, foi colocado aí, eu vi um balanço que o Wesley perdeu 6 oportunidades claras de gols. Não foi oportunidade de gol, foi oportunidades claras de gol. Então ele perdeu 6, o maior cara que perdeu gols feitos
Hoje, se ele tivesse feito pelo menos 3 desses gols que ele perdeu, só 3, 50%, o Cruzeiro estaria hoje com 33 pontos. Era o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Só pra você ter ideia. Das 3 oportunidades que o Wesley teve de balançar a rede e o Cruzeiro sair vitorioso, o Cruzeiro hoje era o terceiro colocado, era o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Ou ali estaria no G4. O nível que está o capricho do seu Wesley. Melhorou o futebol dele? Melhorou. Tem se doado mais pelo Cruzeiro? Tem se doado mais. Só que, seu Wesley, enquanto você não colocar na sua cabeça que a oportunidade que aparece, você não pode deixar passar, porque a gente fala que a oportunidade ela é careca. Você não consegue pegar ela, se ela passar, você não pega. Né? Não consegue segurar, porque ela é careca. Então, o Cruzeiro mostra um futebol, teve contratações aí que acredito eu, a maioria da torcida aprovou suas contratações. Acredita que essas contratações vão trazer melhores frutos ao Cruzeiro. Só que nós temos que chegar num ponto em que a gente tem que cobrar agora do seu Pepa mais. Antes eu não queria cobrar muito do Pepa, por quê? O time titular que o Cruzeiro tinha era aquele ali. Depois foi modificando e foi entrando peça e outras peças. E o pessoal reclamando com ele, às vezes eu tava não sei o que, tal, parará, aquilo outro. Só que o que ele tinha de melhor, ele foi se perdendo. E o Cruzeiro tinha os cabeças de bagre que tinha. A ponte de estar com o Henrique Dourado, que pra mim é fim de carreira, né? Então o Cruzeiro, antes da janela abrir, tinha aquelas peças ali. Para mim, se faltou o seu Pepa ser mais corajoso em alguns momentos, já que em 13 jogos conseguiu o que conseguiu, em alguns jogos tinha que ter mais coragem. Faltou ter mais coragem com aquele time, com aquele elenco. E agora tá faltando ao seu Pepa abrir os olhos e começar a olhar quem que tem colocado em campo. A gente é torcedor, a torcida cobra de um, cobra de outro, cobra mais de um do que dos outros. Essa que é a verdade, a torcida cobra mais de um do que dos outros. Só que tem pontuações ali que precisam ser esclarecidas, né? Você tem ali, vamos falar de ponta do gol ao ataque, por exemplo. Chegou o Rafael Cabral. No início, veio falhando alguns jogos, falhou contra o Atlético. O pessoal queria que ele saísse fora. O que ele fez? Melhorou. Se doou mais, ficou mais atento. Ontem muitos falam que foi falha dele. Não, aquela bola é uma bola difícil de ser pegada, porque ela é uma bola cruzada. O goleiro se prepara para um possível desvio, já que a defesa não acompanhou, para ir para o canto esquerdo, acabou que ela vai no canto direito dele, né? Então ali não é uma falha. Poderia ter defendido? Sim, muitos goleiros às vezes pegam, outros não. Mas não é uma falha, não considero falha. A falha foi a defesa não disputar aquela bola que era a última do jogo. Isso é a maldade que falta ao seu Pepa e aos jogadores que estão ali. Se bem que você fala de maldade, que falta maldade para um jogador de 33 anos ali, é complicado. É complicado porque o time tem que dar resposta, cara, em termos de maturidade ali. Mas o Cruzeiro termina o campeonato na 12ª posição, se bem sei, né? Com 24 pontos. Faltando aí, restando para o Cruzeiro precisa somar 22 pontos nesse retorno, no mínimo. Daríamos aí 7 vitórias e um empate para sair do risco de rebaixamento. Chegamos ali a 46 pontos. Acho que o rebaixado esse ano vai terminar com 40, 41, no máximo por aí. Não vai passar disso não. Só que nós temos agora o seguinte pela frente. Todas as equipes que tinham um campeonato a mais ou que não tinham uma estrutura ainda
se estruturaram. Não foi só o Cruzeiro que contratou bem, ou só o Cruzeiro que ganhou fôlego, ganhou respiro. Muitas das equipes que estavam se desdenhando até a sexta rodada, que estavam decaindo, mostrando futebol apático, sempre perdendo e tudo mais, começaram a reagir nesse campeonato. Umas a gente sabe que é fogo de paia, daqui a pouco para, e outras é porque tem a ver com as contratações que fizeram. A gente tem aí, você vê igual eu falei do Rafael Cabral, né? A gente tava falando. Vamos continuar aqui, daqui a pouco eu volto nesse negócio do campeonato aí, que senão a gente foge da linha. Você tem ali as laterais direita e esquerda, que estão boas desde o início, mas nos 3 últimos jogos não foram tão boas assim. Seu Marlon falhou nos 3, não jogou muito bem nos 3 últimos jogos, mas você querer que o cara jogue todos os jogos bem também é complicado. Mas não faltou raça dele também não. Você tem a zaga, o zagueiro, que hoje, com o Neres e o Castan, é uma zaga mais sólida, firme. Tem seus erros? Tem. Mas tem ainda mais segurança do que Castan e Lucas Oliveira. E temos na reserva também o João Marcelo, que ainda não estreou. Espero que ele estreie e que ele mostre muito mais qualidade do que os que estão aí, né? Que senão não precisaria nem ter buscado ele, não. O Cruzeiro começou, galera, o campeonato no meio-campo, naquele início, e até se explica também a queda do Cruzeiro, com Richard, Matheus Vital e Ramiro. O Richard e o Ramiro, criticados até falar chega, escamado até falar chega pela torcida, desde o início do ano. Também não tinha apresentado nada que justificasse outra coisa, né? Mas os dois se encaixaram no meio campo, da forma que o Cruzeiro estava jogando, com o Matheus Vital. E isso era claro que era questão de tempo, que também as equipes encontraram um jeito de marcar esse meio campo. Mas até ali eles estavam vindo jogando bem. O Richard fez a besteira na carreira de manipulação de jogos, né? Perdeu uma grande chance e o Cruzeiro perdeu muito com a saída do Richard. Ali você tinha o Matheus Justo, você tinha o Machado, o Alisson, os mesmos jogadores que estão hoje. E um melhor que se adaptou ali, não quer dizer que seja o melhor na posição, mas é o melhor que deu resultado ali, pelo menos sanou um pouco, deu uma segurança pelo menos na defesa, foi o Jussa. E na direita, que precisava fazer um trabalho de mesclar com o Machado, não teve ninguém. Com o Machado não, com o Vital, né? Não teve ninguém. O Matheus Vital machuca, volta, já não volta com a mesma confiança, ou volta sem muita intensidade, sem muita entrega, né? E o Ramiro machuca, cara, seriamente. Volta talvez só ano que vem. Eu acredito que se o Cruzeiro tivesse ele hoje, tendo ali ele e o Lucas Silva, teríamos ali um banco, né? Ontem ficou nítido, quando o Cruzeiro perde o Vital, muitas coisas, ficou nítido ali as peças que tem. E está se desenhando o seguinte: jogadores que estão ali no Cruzeiro estão se provando que não vão ultrapassar a linha do esperado. A gente espera que o jogador, a gente tem um ponto que o jogador pode chegar, mas a gente espera que ele ultrapasse essa linha. É igual você imaginar o Richard, todo mundo esperava que não ia dar certo e ele ultrapassou essa linha. Caiu com uma luva naquele meio campo do Cruzeiro. O Ramiro, todo mundo esperava que ele tinha só um ponto a se entregar. Ele se doou mais e ultrapassou a linha de entrega. O Castan, a mesma coisa, né? Então, muitos jogadores vão ficar nessa linha ou vão decair abaixo dessa linha, que é o caso do Machado. Não é perseguição, muita gente gosta do Machado, eu também gosto do jeito dele, de raça que ele tem. Só que hoje o Machado ele não agrega, seja na defesa ou no ataque. Ele é uma peça que está ali cumprindo tabela, cumprindo posição. Você entende? A gente coloca um Machado, não tem
um desenvolvimento melhor do que se pode. Já talvez a gente não sabe o que nós quer do Machado, ou o que o treinador quer do Machado quando coloca ele no jogo, né? Mas pelo que você se vê, não agrega em nada, nem na marcação e nem na saída de bola. Aí o Cruzeiro tem ali um ataque com o seu Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto. Gilberto, eu meio que desanimei do Gilberto, galera. Essa que é a verdade. Eu desanimei bastante do Gilberto. Porque o Gilberto, pra mim, não foi só uma. Foi em duas ocasiões que pra mim o Gilberto ia largar a Inhaca. Que a Inhaca tinha acabado e ia voltar aquele Gilberto fazedor de gols. Mas pra mim o Gilberto esse ano não vai render aquilo que se espera dele, que foi contra o Bragantino, quando ele tira a zica e faz o gol, mas logo na sequência ele perde um gol debaixo das traves, cara, debaixo das traves. É nem questão de desempenho, não, foi ali debaixo das traves durante o jogo, né? E foi contra o América, ele faz 2 gols, com muito oportunismo, ele faz 2 gols. E perde outros também, né? Então, o Gilberto, para mim, esse ano eu desisti. Não, acho que se o Pepa tiver um pouquinho de malandragem, que é o que ele não está mostrando até agora, de maldade do que ele está vendo, ele deixaria o Gilberto para jogar só jogo que o Cruzeiro estivesse ganhando de 2, 3-0, para tentar recuperar a confiança do jogador. Porque para mim não vai render dentro de campo aquilo que os que estão ali estão jogando. Então, para mim, o Cruzeiro fez um campeonato muito, assim, interrogativo, muitas interrogações, porque você não sabe o que esperar desse time, você não sabe se esse time tem fôlego nesse segundo turno, que será muito mais difícil que o primeiro, de vencer seus jogos, que eu não estou falando aqui do Cruzeiro vencer Atlético Paranaense, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, não. Eu estou aqui falando do Cruzeiro vencer Santos, Corinthians, Cuiabá, Vasco da Gama, Goiás, América, Fortaleza, sabe? Esses jogos que o Cruzeiro tem pela frente. Ah, mas o Fortaleza tem um outro nível, Cuiabá também está à frente do Cruzeiro, só que são equipes que de plantel têm o mesmo nível do Cruzeiro. São equipes que têm o mesmo nível de plantel que o Cruzeiro tem hoje. O Cruzeiro começou com um plantel muito abaixo, um plantel muito pior, era o pior plantel que tinha na Série A era do Cruzeiro, no início do campeonato. Quem que falar que não, tá mentindo. Para todo mundo o pior plantel ali, o pior time do campeonato brasileiro no início era o do Cruzeiro. Você tinha o Goiás, você tinha o Botafogo, você tinha o América, você tinha o Vasco, você tinha todos ali, sempre um degrau acima do Cruzeiro. O Cruzeiro era o pior. Hoje o plantel do Cruzeiro ele é igual ao de todo mundo que está ali, nessa parte de baixo, nessa parte de meio de tabela, para disputar, né? Então creio que o Cruzeiro precisa tirar esse ponto de interrogação da torcida. Isso só vai acontecer quando as redes balançar. Começar os jogadores de frente a fazer o gol. Por quê? A gente tinha um problema na defesa, foi arrumado. Tinha um problema de marcação no meio-campo, nas laterais, foi arrumado. Criação no meio-campo, depois que o Ramiro machucou, a gente ficou muitos jogos sem criação, foi projetada essa criação através do seu Lucas Silva e o Matheus Pereira tá aí, vai voltar daqui 2, 3 jogos, aí são mais 12, 9 pontos que não podemos perder, mas até lá nós esperamos por ele para agregar qualidade à equipe, e agora nós perdemos o Matheus e tal, talvez no mínimo 2 jogos aí, talvez, não sei. Vamos ver durante a semana como vai ser essa recuperação do Matheus Pereira, do Matheus e tal. Então o Cruzeiro precisa tirar da torcida. Isso eu estou falando do treinador e não dos jogadores, porque os jogadores que a gente tem ali, a gente já sabe o que cada um pode render ou não.
A gente já sabe que cada jogador pode render ou não. Eu tô falando de quem? Do seu Wesley. Eu acho que o Bruno Rodrigues agora deve ficar até o final do ano. Talvez pelo acordo que fizeram entre eles, né, de ficar até o final do ano e depois assim ir para a Arábia, que vai ter tempo até lá, que é melhor também. Então vamos colocar que o Cruzeiro tem ali o Arthur Gomes, tem o Bruno Rodrigues, tem o Wesley, tem o Paulo Vitor, tem o Stênio, tem ali o Robert e tem o Rafael Papagaio. Eu estou descartando o Gilberto para mim. Só que ó, o Gilberto vai entrar em muitos jogos ainda por causa da cabeça do Pepa. Ela tem a visão fechada, não é uma visão aberta, ampla das coisas, do que está acontecendo. Então, para mim, hoje, o Wesley tem se entregado? Tem. Melhorou seu futebol? Tem. Mas está fazendo uma coisa que já merece ser banco. Perder gol. Você é atacante, meu filho, você tem que fazer gol. Você vive de gols. Não vive de lampejo. Ah, meu time tá bem. Como você fala que seu time tá bem? Fazendo gols. Dando passe que vai resultar no gol. Né? Dando vitória pro seu time. É assim que você mostra que você tá bem no jogo. Agora, se todo jogo, os jogos que você perdeu gol, Wesley, esse é o recado pro Wesley. Cara, os gols que você perdeu, nem menino de várzea, de base, lá do sub-12, sub-11, perde. São gols que não se perde. Foi contra Curitiba, ontem contra o Palmeiras, contra o Inter. Quais outros jogos que o Wesley perdeu gols assim absurdos? Tô lembrando muitos aqui não. Contra o Cuiabá também teve perdas também. Ou seja, o Wesley ele perdeu muitos lances. Isso é lance claro. Fora a jogada que poderia ter feito melhor e saído gols, né? Então eu quero que o Wesley continue seu melhoramento do futebol, mas que ele melhore como? Fazendo gols, cara. Melhorando sua finalização, melhorando sua percepção do jogo. Ontem, cara, para mim eu acho que a melhor opção ali era você ter brecado e tocado para o Gilberto, que estava entrando livre. Que os dois, o goleiro e o marcador estavam no você. Se você breca, o zagueiro passa direto, o goleiro já está vendido. Toca no meio da área, Gilberto só empurrava pro gol. Se é que também do jeito que o Gilberto tá ruim de fazer gol, ele chutava para fora. Mas, pelo menos, você ali falava, velho, minha fase tá melhor. Eu dei uma assistência pro cara e o cara não fez. Apesar que aquele jogo também você não fez muita coisa também não ontem. Mas pelo menos você ia mostrar que a sua mente melhorou em termos de aproveitamento. Só que continua errando jogos pós-jogo. Então o time do Cruzeiro, para mim, o campeonato dele vai ser ali, meio de tabela, de 14º a 8º colocado. Que o Cruzeiro vai ficar ali, ó. Vai, vap. O Cruzeiro chegou em 10º, em 7º, não creiam que o Cruzeiro vai para 6º e 4º. Não vai. É dali. Ó, que chegar em 7º, na próxima rodada perde para ir para 8º e 10º. E vai fazer esse jogo de ioiô ali. Acredito que não vamos passar dificuldade no rebaixamento, mas vamos, assim, respirar fundo por chegar perto, igual um 14º, um 13º durante o Campeonato Brasileiro. Nós vamos passar por esse momento, né? E só que eu penso que o Cruzeiro vai se manter nessa turma ali. Nessa turma. Agora, o Campeonato Brasileiro, nesse segundo turno, já tem para mim 2 rebaixados, que é o Vasco e o América. Ah, mas o Vasco ainda pode sair, tá não sei o quê, que o América também, é o segundo turno agora, são 19 jogos, cara, nesse segundo turno. Se contar mais da metade deles, são 30 pontos. E o outro 27, somando assim 57 pontos. Desses 57 pontos, tanto o Vasco quanto o América tem que fazer, o Vasco tem que fazer 32, o América tem que fazer 35 pontos nesse campeonato
para eliminar qualquer risco de rebaixamento. Para tentar chegar aos 45 pontos e não ter. Eu ainda acho, igual falei, o rebaixado, o 16º, vai terminar a pontuação com 40, 41 pontos. Pelo nível que está o Campeonato Brasileiro. 40, 41. Então, o Vasco e o América, para conseguir 32 pontos ou 35 pontos, que é mais difícil que 32, seria eles vencer metade dos jogos que tem. Ele tem que vencer metade, empatar muito poucos jogos e perder só alguns. Isso é campanha de líder. E de quem quer disputar título e Libertadores. Né? Estamos falando aqui de... Colocar aqui, ó. O Vasco tem 3 vitórias, o América tem 2. Se você contar com o Vasco, tem que fazer ali 32 pontos, dá 10 vitórias. O Vasco tem que fazer 13 vitórias, tem que alcançar 13 vitórias. Essa é a campanha de G4. G4, G6, isso é a campanha G4, G6. 13. Tem que conseguir 10 vitórias e 2 empates. As 10 vitórias teriam que vir em 10 jogos em casa. Ou buscar alguns fora e outros em casa. Então, com a pressão, você tem que buscar 10 vitórias com a pressão de cada jogo, que não vier o resultado, se aumentar ainda mais por você estar naquela situação. Por isso eu acho que, para mim, Vasco e América estão rebaixados. Se eles estivessem ali com 17 pontos, 16 pontos, junto com aqueles 4 que estão ali, não muito longe do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que eu acho que é o Goiás, se eu não me engano. Tá ali fora da zona de rebaixamento, eu vou procurar olhar direitinho. Se eles não estão muito perto deles, estão longe, então a luta é pior, né? Você tem ideia, o Cruzeiro é o 12º, tá a 6 pontos do primeiro time, que é o Santos, da zona de rebaixamento. 6 pontos. E o Santos tem 18. Se você colocar o Cruzeiro com 6 pontos, fora os demais que devem estar com 2, 3 pontos, assim, a mais que quem está ali de baixo ali, né? Quem está ali embaixo, você conta que o Goiás e o América, o Vasco e o América vai ter que remar bastante para tirar as diferenças dessas equipes, contando os tropeços que virão, né? Então, vamos esperar. Eu torço muito pelo Pepa, torço para que ele faça uma grande história no Cruzeiro. Eu não sou aqueles torcedores, galera, que o primeiro tropeço do time, ou a falha de um jogador, ou do goleiro, ou quem quer que seja, de pegar e falar que são uma merda. Não. Eu sou aquele torcedor que olha o trabalho do cara. É por isso que eu tô falando. Eu acompanhei o trabalho do Wesley, xinguei o Wesley em tudo quanto é jogo aqui, mas em alguns jogos que eu xinguei ele fez a diferença. Só que o Wesley mostra pra mim, galera, que ele tem que comer banco. Ah, por quê? Tem gente melhor do que ele no banco? Não sei. Se tem gente que vai dar uma resposta melhor do que ele, eu não sei. Mas que tem que comer um banco ali por enquanto, para um seu Rafael Elias, para um seu Paulo Vitor, ele tem. Eu acho que o Pepa, ele tem que começar a entrar ontem, a entrar no jogo, trazendo com o seu Bruno Rodrigues, com o Arthur Gomes, que mostrou muito mais qualidade, muito mais oportunismo, e até mesmo com o seu Rafael Elias, já que tem mais experiência ali na frente e é um camisa nova que se movimenta muito melhor do que o Gilberto. O Gilberto não se movimenta, cara. Ele fica encaixotado ali no meio da zaga ali, ele não se movimenta, ele não dá opção de tabela. O que é o centroavante? O centroavante, ele recebe a bola, segura, faz o pivô e distribui num contra-ataque. Uma tabela, abre a jogada para quem tá vindo de trás e bater pro gol. O Gilberto não tá fazendo nada disso. Como se não bastasse ele não fazer isso, ele não tá fazendo os gols. Aí ele quer colocar que a bola não chega, mas se a bola não chega é porque ele também não procura dar opção da bola chegar nele.
Porque eu sou um lateral ou um ponta, vou cruzar a bola na área. Cadê o Gilberto? Aí tá atrás do Arthur, do zagueiro do Palmeiras, do Murilo. Ele tá atrás do Thiago Heleno, né? Véi, eu vou ter que caprichar demais no cruzamento para tentar achar ele. Botar mais alto que o zagueiro e ele não vai chegar. Ele não chega. Então não vai dar para cruzar para ele uma bola que ele vai conseguir chegar de cabeça. Então eu vou tocar para trás. Eu vou tentar o cruzamento, vai que ele falha o zagueiro e ele consegue chegar. Mas a probabilidade é muito pequena do zagueiro falhar. Tem. Acontece de falhar. Mas num jogo que você tem que criar a oportunidade, é mais difícil. Porque o cara tá muito atento a isso. Esse tipo de lance. Então, para mim, o Gilberto ele tem que ficar na reserva e só entrar quando o Cruzeiro começar a ganhar. Para ele voltar a ter confiança, voltar a fazer um jogo melhor, participar mais do jogo, né? Ou se aposenta de uma vez, sai do Cruzeiro e vai para outro time, conforme for. Você entendeu? Agora eu gostei do Rafael Elias, da sua apresentação. Muitos vão falar, que não sei o que, tal. Cara, foi o segundo jogo dele que ele entra. O primeiro foi contra o Botafogo. Esse ele entrou como titular. Nervosismo. Nervosismo por parte dele. Por estar começando o jogo, titular e tudo mais, aquele clima. Mas mostrou oportunismo quando saiu de fora da área, pegou a bola, virou e chutou de fora da área. Obrigando o Marcelo Lomba a fazer uma grande defesa. Se o Lomba não tivesse atento naquela bola ali, você acha que não sairia um gol? Sairia. Isso é o que? Oportunidade. Ele criou a oportunidade que não estava chegando. Tentou buscar toques rápidos, se precipitou em alguns toques, em algumas faltas, em algum sintonia do jogo, faltou a ele, né? Mas foi participativo. Você via a gente falar, toca no Rafael Elias, toca no Rafael Elias. Você viu o narrador falar o nome dele. Agora, quando o Gilberto entrou, me fala uma vez que o narrador falou o nome dele, quando tomou amarelo, na bandeirinha de escanteio. A jogada que ele fez é tomar amarelo na bandeira de escanteio. O resto ele não tocou, ele não fez uma jogada. Ele não preparou uma jogada para os pontas que vinha de trás. Você entendeu? E para mim aí tem um erro do Pepa, porque ele tá vendo que o cara não tá bem. Ele tá vendo que o cara não tá fazendo gol. Ele insiste com o cara. Cara, já deu. Já deu. Pepa, vou tirar aqui o Wesley e vou colocar o Paulo Vitor e o Bruno Rodrigues. Vou tirar só, vou deixar o Arthur Gomes, vou colocar o Bruno Rodrigues para ajudar o Lucas Silva aqui no meio. No meio vou adiantar o Arthur Gomes e o Wesley para frente, para tentar buscar a vitória. Alguma coisa tem que ser feita nesse sentido, e ele não faz, ele tá fechando a cara, ele tá usando aquele negócio que só cavalo usa. Quando você quer cavalo de carroça, usa, né? Para não olhar para os lados, para ele seguir aqui, ó, e vai aqui, ó. Ele não tá tendo aquela visão ampla. Dá um passo para trás, Pepe, olha toda a movimentação que tá tendo no time do Cruzeiro até hoje. Que todo mundo tá vendo, não é uma ou duas rodadas que a gente tá criticando o Wesley. A gente tá olhando o Wesley, é todo jogo. A gente tá olhando o Gilberto, é todo jogo. A gente tá olhando o Machado, é todo jogo. O Lucas Oliveira é todo jogo. Né? Tanto é que o Wesley conseguiu mudar a opinião de muita gente. Falou, o cara tá se doando, realmente, se doando. Só que tem que colocar na cabeça do Wesley e falar assim, Wesley, vou te dar mais uma chance. Você continuar se doando, igual você se doando, mas capricha, meu filho. Você faz gol, vê a melhor oportunidade de gol, pensa. Ou vai para a jogada já pensando naquilo qual que é a melhor opção de fazer gol. Me ajuda a te ajudar, meu filho. Me ajuda a te defender aqui perante a torcida, mas você não dá, a torcida quer tirar você e tá certa. Né? Eu já acho que tem que dar mais chance para os jogadores que estão aí, para ver se eles rendem mais ou mostra que você merece estar como titular mesmo errando gols. Porque enquanto tiver o Robert, o Stênio eu não vou falar muito, porque o Stênio teve oportunidades e não aproveitou. Mas se tiver o Robert, tiver o Paulo Vitor
tiver o Rafael Elias, né? Não, e até mesmo o Nicão ali, não vão cobrar mais de você, meu camarada. Porque nós sabemos que tem jogador ali que pode render um pouco mais. O Nicão não sei que você vai render mais, que mostrou pra gente que a intensidade dele ainda é fraca, mas tá com um pensamento de mudar. Eu quero ver o Nicão quando que ele vai mudar. E para isso eu acho que o Cruzeiro tem que colocar ele na mesma situação que o Gilberto, quando estiver ganhando. Porque esperar que o Nicão vai fazer alguma coisa para mudar o jogo, não vai. Não vai. Porque ele já tem a pressão física, a pressão psicológica dele. Vai entrar na outra pressão, um jogo precisando do Cruzeiro vencer. Então nenhum nem outro vai. Tem que ser jogador que não tem pressão psicológica. Então, galera, a minha visão do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro é essa. Um time que vai brigar no meio de tabela do campeonato. Vai dar muitas alegrias para nós durante o campeonato, mas vai dar muito mais raiva nesse campeonato. Eu espero que o seu Pepa, nessa semana que ele vai ter, mais uma cheia praticamente para treinar o time, que ele olhe diferente para essa escalação. Que na hora de substituir ele tenha uma imaginação diferente para aquilo que pode ocorrer no jogo e ele mude o comportamento do time. E que ele chame cada jogador do ataque ali e fala assim: meu filho, senta aqui. Ô fulano, senta aqui. A gente tem que entrar para cada jogada que nós receber para finalizar e fazer o gol. Se não for para fazer o gol, tem que ver o melhor posicionamento do nosso companheiro para fazer gol. Sempre olhar o melhor momento de fazer o gol, caprichar na hora de fazer o gol, é chamar a responsabilidade da rapaziada que tá ali na frente, porque são eles que estão perdendo os gols, né? Se o Cruzeiro faz aquele gol com o Wesley, ele se fechava ainda mais, ia brigar por tudo quanto é bola, no final não ia tomar aquele gol. Por quê? Porque ia ter o resultado a favor, né? Só que o Cruzeiro perde a chance que tem no jogo. Se o Cruzeiro perdesse aquele jogo normal, igual estava vindo o jogo, não criar muita chance, aí no final tá achando o Palmeiras, ia ter ser compreensivo, cara. Ia ter ser compreensivo. Aquela derrota, até a derrota de ontem, ela é compreensível, sim, sim. Mesmo perdendo aquele gol. Só que o que tá matando o torcedor de raiva é que todo jogo o Cruzeiro tem a bola do jogo na mão. E se não sai com o empate, sai com a derrota. O Cruzeiro tem a bola do jogo na mão, em todos os jogos. E aí, você soma um ponto quando deveria somar 3. Soma nenhum ponto quando deveria, no mínimo, somar um ponto, que é o caso de ontem. E aí chega a 13 jogos com 2 vitórias, com 6 pontos. Se você colocar 13 jogos aí, são 39 pontos. Né? Ele teve, em 2 jogos ele conseguiu 3 pontos. O resto ele conseguiu aí, que dá 6 mais 6 pontos. Né? Ou seja, em 11 ele conseguiu 6 pontos, cara. 11 jogos o Pepa conseguiu apenas 6 pontos. E em muitos deles era para 3. No mínimo, nesses 6 jogos que o Cruzeiro conseguiu 1 ponto cada um, tira 3 jogos ali, era para 6 pontos. Para 3 pontos. 6 jogos, 6 pontos em 6 jogos. 3 jogos que poderia ser 9. Ia ser uma perspectiva muito melhor do Campeonato Brasileiro. É isso que a torcida cobra de vocês, centroavantes, atacantes do Cruzeiro. Faça valer a oportunidade criada em campo. Faça valer o desempenho da equipe criada em campo. Amadureçam e façam melhor em campo. Então, galera, vou ficando por aqui nessa segunda-feira, né? Desejo a vocês uma ótima semana e que vão ter força e acreditar que o time vai melhorar. Porque se pararmos de acreditar, então aí as coisas estão perdidas, né? Cruzeirão sempre cabuloso, logo teremos um cenário muito melhor aqui, estou providenciando isso.
e também umas edição bem melhor dos vídeos, né? Mas para isso cabe recurso, e os recursos hoje tá meio apertado do meu lado. Mas final do mês, o meio do mês está chegando, final do mês que vem também, já começando a acertar algumas coisas, logo logo nós vamos ter um cenário muito melhor e uma qualidade melhor. Mas siga aí, se inscreva, deixa o like, vamos bater as metas do 1000, falta 30 pessoas somente e conto com vocês, né? E Cruzeirão cabuloso, bora lá sempre, zero!